Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Doug aqui para mais uma videoaulinha com vocês essa semana, né? E na semana passada a gente conseguiu aí concluir a primeira parte dos capacitores, né? A segunda parte a gente só vai estudar daqui a um tempinho, ainda não é o momento correto para estudar os capacitores de maneira completa, tá? Portanto, pessoal, hoje nós começamos de fato aqui o que a gente chama de eletrodinâmica, tá? Não que os capacitores não façam parte da eletrodinâmica, eles fazem parte da eletrodinâmica, tá? Eles funcionam na eletrodinâmica, mas a parte de capacitores, ela tem um pezinho em cada coisa, né? Enquanto, de fato, a gente ainda não entrou bem na eletrodinâmica, né? Bom, então vamos começar agora com essa história do que é eletrodinâmica, falando sobre dois conceitos, um deles que vocês já conhecem, já são familiarizados, o outro ainda não, certo? Que é o conceito principal hoje da aula, é corrente elétrica, tá certo? Bom, e o que é corrente elétrica, pessoal? Nada mais é do que o que está escrito ali na tela, um fluxo ordenado de cargas. O que significa um fluxo ordenado de cargas, pessoal? Por exemplo, eu ponho uma pilha lá e coloco um fio conectado de um lado ao outro da pilha, tá? Como está ali. O que vai acontecer, pessoal? Os elétrons que estão no polo negativo da pilha, tá? A gente já vai comentar o que é polo negativo e polo positivo da pilha. Eles vão sair ali do polo negativo e vão caminhar pelo fio, já que o fio é um condutor elétrico, né? E vão chegar ao polo positivo, tá? Para ter uma corrente elétrica, eu preciso ter dois polos, um positivo e um negativo. Essa corrente elétrica nada mais é do que essas cargas elétricas que estão andando ordenadamente, tá certo? São os elétrons que estão andando de maneira ordenada, tá? Não tem muito segredo isso, gente. Não tem muita inventação de moda, não tem nada, nenhum estresse aí, tá? O que vocês não podem pensar aqui no caso da corrente elétrica é que sai um elétron correndo lá do polo negativo e corre para o polo positivo, tá? Isso não acontece de fato. A gente tem uma série de elétrons ali, né? Naquele fio condutor. Então, não é como se o elétron saísse exatamente da bateria, é o que chega lá do outro lado da bateria, tá? Como tem vários elétrons, porque geralmente o fio condutor, por exemplo, é um metal, né, tipo cobre e tal, ele tem os seus próprios elétrons e são eles que se movimentam, certo? Tranquilo? Então, assim, pega essa ideiazinha aí de corrente elétrica que não tem nada demais, tá? Gente, a gente vai ver aqui na física que a gente teve um erro histórico, tá? Tem um probleminha que é no sentido da corrente. Por que é um probleminha histórico? Qual que é a fita desse negócio de problema histórico, né? Achava-se no início que quem se movimentavam eram as cargas positivas e não as cargas negativas, tá? Por consequência disso, na época, montou-se toda a teoria baseada nesse sentido de cargas positivas, que a gente chama de sentido convencional hoje, a gente chama de sentido convencional. Porém, com os anos a gente descobriu que quem se movimenta são as cargas elétricas negativas, ou seja, o sentido real aí da corrente elétrica, tá? Então, quando a gente for usar um circuito elétrico, pessoal, a gente vai utilizar o sentido real das cargas, tá? O sentido convencional das cargas, perdão. O sentido real, ele é usado apenas em questões teóricas e tal. Então, é ruim falar isso, mas eu vou sempre voltar nessa parte, principalmente quando a gente começar a falar de geradores, DDP, circuito elétrico, vocês vão entender que nos nossos esquemas de circuitos elétricos, sempre o lado positivo é quem vai andar. Tranquilo? É isso que vocês têm que guardar aí a respeito. Pessoal, como é que eu calculo a corrente elétrica? Bom, eu vou calcular sempre, pessoal, a intensidade da corrente elétrica média, tá? Média. Por quê? A corrente elétrica pode variar, tá? Se ela variar, como é que a gente faz? Já chegamos lá. Gente, se a corrente elétrica for média, se eu for calcular a corrente elétrica média, ou a corrente elétrica for constante, eu vou utilizar essa formulazinha que está aqui. Ela até lembra um pouco a equação da velocidade média. Por quê? O que é I, pessoal? I é a intensidade da corrente elétrica, tá? I de intensidade, mas lembre-se, a intensidade de alguma coisa. Estou calculando a intensidade da corrente elétrica, tá? Variação de carga, pessoal, mesma carga coulombs que a gente tem lá, pela variação do tempo, legal? Então, é o quanto de carga que passa ali naquele determinado trajeto em um certo intervalo de tempo. Pessoal, carga é coulomb, né? Tempo é segundo. Coulomb por segundo, a gente chama isso daí de ampere. Tranquilo? O nome é ampere, assim, ó.
ampere. Beleza? Tranquilo, né? Não tem muito segredo. Gente, tem uma maneira um pouco mais simples de gravar essa equação, tá? Que a gente passa o tempo para lá multiplicando e aí muita gente utiliza a equação dessa forma aqui, ó. É a mesma equação, tá? Kit. É um pouco mais simples de você recordar, né? Mas lembre-se, essa equação só pode ser usada se a corrente elétrica for calculada for a corrente elétrica média ou for uma corrente elétrica constante, tá? Não pode errar esse tipo de coisa aí. Exercíciozinho clássico aí, vamos lá. Se a corrente elétrica vale 3 amperes, percorre um fio durante 2 minutos, a carga elétrica em coulombs que atravessou a secção reta deste tempo. Vamos lá, kit. Pessoal, carga é o que eu quero. Corrente elétrica 3 amperes, tá certo? Só que o tempo está em minutos, né? Cuidado, tem que passar para segundos. Então, 2 vezes 60. Ou seja, pessoal, aqui, se você fizer a continha ali rapidamente comigo, vai dar 360 coulombs. Tranquilo? Simples, né, a aplicação da equação. Não é muito difícil. Essa equação eu coloquei aqui para mostrar uma outra vertente dessa mesma equação, tá? Por quê, pessoal? Vamos lá. Ó, a corrente elétrica tem intensidade de 11,2 microampere. Percorre um condutor metálico. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa vocês já estão careca de saber, né? Determine o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a seção transversal desse condutor por 1 segundo. Por segundo. Ele está dando aqui o tempo. 1 segundo. Tá vendo? Então, qual que é a minha ideia aqui, ó? Gente, eu tenho corrente, eu tenho tempo, eu consigo achar a carga, né? Kit. Você lembra lá no começo do ano que Q também é igual a N vezes E? Lembra dessa, né? Veja, pessoal, posso igualar as duas, então. I vezes T igual a N vezes E. Legal? A gente costuma dizer, tá? Porque isso é igual a Q, né? Aqui, ó. Q igual a I vezes T, que é igual a N vezes E. A gente costuma chamar essa formulinha da formulinha da kitnet. Beleza? Tranquilo, né? Bem sossegado. E como é que a gente faz para resolver esse exercício, Doug? Vamos lá para a kitnet. Ó, o que eu tenho? Eu tenho corrente 11,2 micro, ou seja, 10 a menos 6. Tempo, 1 segundo. Eu quero o número de partículas, eu quero N. E a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá vendo? Beleza? Nada muito complexo, né, pessoal? É uma equaçãozinha simples. Vocês vão ver que corrente elétrica não é nada complexo, tá? Os exercícios de corrente são fáceis. A ideia de corrente elétrica não é muito difícil. O número de cargas que está passando ali pelo intervalo de tempo não tem muito segredo, não. Pessoal, isolando aqui, ó. Se eu pegar, ó, cuidado aqui. Vocês têm um costume de passar o outro cara dividindo. Prestem atenção na matemática. Este cara vai passar para lá dividindo, pessoal. Então, a gente vai ficar com 11,2 vezes 10 a menos 6 divididos por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? Aí, ó, 11,2 divididos por 1,6 dá 7. E 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19 vai dar 10 a 13. Beleza? Aí você olha lá, você tem duas respostas. Ou letra A, de Astorga, ou letra E, de esternocleidomastoide. Qual que eu vou marcar, Doug? Veja lá, o que ele quer saber? Ele quer saber, além do número de partículas, ele quer saber o tipo. Pessoal, que tipo de carga se movimenta? Próton movimenta? Não, né, pessoal? Próton não movimenta. Então, com certeza vai ser elétrons. Show de bola? Tranquilo, né? Beleza. Tá sossegado. Como é que eu faço para calcular, professor, quando a corrente elétrica é variável? Aí, gente, não tem jeito. Infelizmente, a gente tem que montar o gráfico, tá? Por que o gráfico?
Se eu conseguiria calcular sim o gráfico, Doug? Dá para calcular. Como que eu faço, Doug? Derivada. Aí a senhora me fala, que porcaria derivada, né? Exato, gente. É uma parte da matemática, tá? Que só se estuda em ensino superior, tá? Então não vai cair uma questão que você tem que fazer o cálculo direto da corrente elétrica ou da carga elétrica utilizando uma derivada, óbvio, tá? Quando for variável, ou você vai ter que montar o gráfico ou o gráfico já vem montado para você. Geralmente o gráfico vem montado para você, tá? E como é que funciona esse gráfico? Primeiro, ele tem que ser da corrente elétrica pelo tempo, certo? E como é que funciona? A área, né, pessoal? Essa área abaixo aqui do gráfico, ela é numericamente igual à carga, tá? Quando tem um igualzinho com N em cima, significa numericamente. Então, se eu calcular aquela área ali abaixo daquela linha azul, eu vou ter a, a, a carga elétrica que passa naquele condutor ali, ou pode ser um isolante também, né, claro. Certo? Pessoal, bem importante aqui, vou ressaltar que podem cair 3 tipos de figura para a gente. A área do triângulo, né? A área do retângulo ou do quadrado e a área do trapézio, que é essa que está ali, tá, pessoal? Como é que eu calculo a área de trapézio? Só para lembrar. Eu pego a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, tá? Quadrado, retângulo, vocês sabem, é lado vezes lado, triângulo, lado, base vezes altura sobre 2, tranquilo? Então, assim, gente, não tem muitas novidades aí do que você já aprendeu, tá? Você já está super acostumado também a calcular a área de gráfico. Você sabe que na física a área de gráfico significa muita coisa, né? Professor, mas por que a carga significa a área aí exatamente? Pessoal, é só você observar aqui. Quando eu calculo a área, por exemplo, se aqui fosse um quadrado, tá? Não fosse um trapézio. O que eu faria? Eu faria lado, base vezes altura, lado, né? Faria base vezes altura. A base significa o quê? Tempo. A altura significa o quê? Corrente elétrica. O que é corrente vezes tempo? É kit, né? É a carga, pessoal, tá? Então, é por causa disso que se eu calcular a área desse gráfico, eu vou obter com certeza a quantidade de carga. Legal? Tranquilo, né, gente? É simples. Vamos pôr isso aí em uso aí num exercíciozinho, claro, né? Então, a intensidade da corrente elétrica em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Beleza. Veja lá, o gráfico diz o quê? Corrente, opa, miliampere, sempre se liga nas unidades do gráfico. Tempo em segundos, show de bola. Sendo o módulo da carga elementar e tal, determina a carga elétrica que atravessa a seção do condutor em 8 segundos. Gente, eu não posso usar kit aqui. Por quê? Porque eu não tenho corrente elétrica constante. Ela aumenta, daí ela fica constante, depois ela diminui. Então, por que eu não tenho como usar kit? O que eu vou fazer, então? Calcular a área abaixo do gráfico, né, pessoal? Essa área vai dar carga. Então, ó, essa primeira área aqui, pessoal, é um triângulo, né? De base 2, altura 64, vou colocar aqui, ó, 64 mili, tá? Sobre 2. Ou seja, o primeiro vai dar 64 mili. O segundo, pessoal, é um retângulo, né? De base 2, altura 64 mili. Portanto, vai dar 128 mili. Coulombs, né, pessoal? Cuidado aqui, a gente está calculando a carga. E o terceiro, gente, base 4, altura também 64 mili, sobre 2, né? É um triângulo, ou seja, isso também vai dar 128 milicoulombs. Quanto é a carga total, pessoal? A carga total vai ser a soma de todas as cargas, né? Que vai dar 320 milicoulombs. Tranquilo? Simples, né, gente? Calcula a área abaixo do gráfico, né? Letra B, pessoal. O número de elétrons que atravessa uma seção transversal no condutor. Não achei a carga, pessoal? E a gente não sabe que a carga é igual a NE? Então, bora lá, ó. Carga é 320 milha é 10 a menos 3, né, pessoal? Que maravilhoso que ficou aqui. Vezes a carga do elétron, que isso é igual, perdão, a N vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Passa o cara lá para lá dividindo, né, gente? Então vai ficar 320 vezes 10 a menos 3.
divididos por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, ajeita aqui as potências, ó. Passa essa vírgula para cá, tá? Em vez da vírgula ficar ali, você põe a vírgula para cá, ó. Tchum. E aqui 10 a menos 19 vai ficar 10 a menos 20. Tá? Vai ficar mais fácil, porque 320 sobre a 16 vai dar 20. Vezes 10 elevado a menos 20 vai para cima, vai ficar 10 elevado a menos 17. Tranquilão? Beleza, né? E na letra C ele quer a corrente... Ó, o que ele quer agora? A corrente média. Para calcular a corrente média, eu devo usar o nosso kit. Quanto de carga passou, pessoal? 320 vezes 10 a menos 3. Tá vendo? Corrente elétrica média. Não sei quanto vale, vou achar. Tempo, 8 segundos. Ou seja, pessoal, isso vai dar 40 miliamperes. Veja, gente, perceba que existe uma diferença quando a gente fala de corrente elétrica e de corrente elétrica média, né? A corrente elétrica média era igual à velocidade média quando você calculava lá no primeiro ano, né? Então, eu calculava uma média ali das correntes elétricas e tal. Quando eu calculo a corrente elétrica instantânea, ou seja, a corrente elétrica que tem naquele instante, aí eu preciso do gráfico. Beleza? Show de bola. Pessoal, alguma parte interessante aqui da aula que sempre cabe bastante discussão e geralmente a gente acaba ficando, se a nossa aula fosse presencial, cada um ia contar um fato a respeito disso, que são os efeitos da corrente elétrica, tá? Quais são os efeitos da corrente elétrica? Bom, o primeiro efeito e mais comum que a gente vê aí é o efeito Joule. O que é o efeito Joule, pessoal? O efeito Joule nada mais é do que algo que desperdiça calor, vamos dizer assim. Tá? Então, quando passa corrente elétrica em algum fio, alguma coisa assim, esse fio, essa coisa que está passando corrente elétrica, aquece, tá? Beleza? Então, isso pode ser um problema aí, dependendo da situação que você está. Se você tiver com o fio desencapado e for pegar nesse fio, você vai queimar feio a sua mão, tá? Então, sempre tome cuidado aí. Não é só choque, mas o fio também esquenta muito, fica muito quente, tá? Por exemplo, exemplo mais clássico, a lâmpada. Né? A lâmpada, aquela lâmpada incandescente, aquela mais antiguinha, é um filamentozinho ali de condutor. E ele esquenta tanto que ele brilha, tá? Efeito luminoso. Além da lâmpada incandescente, tem a lâmpada fluorescente, né? Que é aquela que tem na sala de aula de vocês, né? É um gás que está ali dentro que vai passando corrente elétrica e o gás vai brilhando, tá? Se vocês quiserem, lembrem-se daquele vídeo de experimento que eu mostrei para vocês que eu e um amigo meu produzimos a respeito do experimento de Frank Hertz. São colisões dos elétrons com os átomos de mercúrio. Geralmente naquela lâmpada da tua sala tem gás mercúrio, tá, gente? Por isso não quebrem aquela lâmpada, porque ela é extremamente tóxica. Efeito magnético. A gente vai estudar isso mais para frente ainda esse ano, tá? Especificamente a corrente elétrica gerando um campo magnético, tá? Isso a gente deixa lá para frente, a gente já vai estudar isso ainda esse ano. Efeito químico. Pessoal, pilhas, né? Vocês acho que já estudaram, ou se não estudaram, vão estudar isso aí, ou com o Tobias ou com o Danny Boy, certo? A respeito das soluções eletrolíticas, as pilhas eletrolíticas, né? Beleza? E o mais legal, vamos colocar umas aspas aqui, é a parte de efeitos fisiológicos, né? O que a corrente elétrica causa no corpo humano, pessoal? De início, as mais básicas, dores e contrações musculares, né? Por exemplo, eu ano passado, vocês lembram, eu machuquei o joelho, né? Rompi o ligamento do joelho, fui fazer um tratamento de fisioterapia. E no início da fisioterapia, a primeira coisa que eu fazia era fazer um ultrassom e logo após o ultrassom eu fazer uma sessão de choque no meu joelho, para musculatura na região do meu joelho, fazer contração, ela contrair, relaxar, contrair, relaxar, contrair, relaxar, ao ponto que ela ficasse mais relaxada de fato. O fim disso tudo era um relaxamento. Mas se o cara colocasse uma corrente elétrica muito intensa, eu já passava a sentir dores. Então tinha que ver ali um limiar entre relaxamento e dor ali pela corrente elétrica, tá? Como que eu vejo isso, pessoal? Veja, essa é uma tabelinha de efeitos fisiológicos de correntes elétricas médias, tá? Por que eu falo de efeito de corrente elétrica média? Como assim, professor?
é o efeito médio que gera numa pessoa. Por exemplo, se eu pegar e colocar uma corrente elétrica de 0,001 a 0,01, em teoria, na maioria das pessoas, eu vou causar pequenos formigamentos, tá? Se eu colocar de 0,01 até 0,1, eu vou ter contrações musculares, talvez até dor. Se tiver isso na região de abdômen, tal, você vai ter dificuldade para respirar e pode até ter uma parada cardíaca, né? Aqueles malucos que pegam em fio elétrico, ficam travados lá, é porque o cara mete as duas mãos, ele fecha um circuito elétrico, a corrente elétrica passa de um braço e vai pelo outro. Por onde que ela passa? O que tem no meio do caminho? O coração, né, gente? Então pode dar uma parada cardíaca aí, tal. Mas o mais importante dessa história aí, tá ali, de 1 a 10 amperes, você causa queimaduras graves, legal, porque o teu corpo vai ser queimado, paradas cardíacas e pode até levar à morte. Cara, é a corrente elétrica que passa no chuveiro, por exemplo. Ali geralmente fica entre 5, 10, às vezes até 15 amperes. Legal? Mas geralmente fica mais na parte de baixo ali. Veja, o que é interessante dessa história toda, né? É que tem gente que cai raio na cabeça e não morre. Como assim? Gente, o raio tem uma corrente que vai de 5 amperes até 30 mil amperes. A gente está falando de uma corrente elétrica absurdamente alta. E o cara não morre, né? Então, são casos e casos. Isso aqui é uma tabela média. Não é que se você colocar com certeza mais de 10 amperes na pessoa, a pessoa vai morrer. Mas é provável que ela vai morrer, né? O famoso vai sair sangue e vem a óbito, infelizmente, aí, né? Certo? Pessoal, aqui mais uma curiosidade são as figuras de Lichtenberg, tá? O que são as figuras de Lichtenberg? São figuras geradas por descargas elétricas, certo? Então é tipo uma tatuagem ali, só que é uma tatuagem que o cara vai ter para sempre. Por quê? Isso aí é uma descarga elétrica que o cara tomou. Então ele tomou um choque, certo? E aí o caminho da descarga elétrica fica em forma de queimadura no braço do cara, tá? E forma-se essa cicatriz aí. Tem muita gente que é atingida por raio e fica com o corpo inteiro assim dessa forma, tatuado, né? Eles chamam de umas tatuagens naturais aí. Então pode acontecer pelo raio, mas pode acontecer por uma descarga elétrica que você tomar de um choque mesmo, tá? As figuras de Lichtenberg. Gente, para a gente finalizar a parte de corrente, só para vocês saberem, existe uma questão aí bem importante, que é o seguinte: a corrente contínua e a corrente alternada. O que é corrente contínua? Corrente contínua é aquela corrente elétrica que vai ter a mesma direção ali. Ela vai ser contínua o tempo inteiro, ela vai estar passando, tá? Então eu tenho 5 amperes lá, eu vou ter 5 amperes sempre passando daquele jeito determinado no fio. Tá? A corrente alternada, pessoal, ela tem uma diferença bem importante. Que diferença é essa, gente? Ela hora vai estar vindo para cá, hora ela vai estar vindo para cá, tá? Ela vai ficar indo e voltando. Professor, por que isso? Tá? Tem muito circuito elétrico e fica mais fácil de você ter ele utilizando a corrente elétrica alternada. Inclusive na sua casa, na minha e na de provavelmente todos os brasileiros, certo? Nós utilizamos uma corrente elétrica alternada, legal? Então é bem importante que você saiba que ela existe, que ela está aí. Tem algumas provas de vestibulares começando a cobrar essa parte aí, mas não é tanto, porque por causa da corrente alternada você acaba, enfim, você utiliza a mesma equação, então não tem muito estresse, tá? Mas geralmente a corrente alternada ela é um seno, tá? Então ela vai ser uma senoide, legal? E vai formar aí o que a gente chama de corrente alternada. Ela está vindo para cá, daí ela vai diminuindo, vem para cá, diminui, vem para cá, e assim ela vai ficar. Essa é a ideia da corrente alternada. Sus? Pessoal, para a gente finalizar então agora, vamos dar a ideia do que é DDP, né? Ou a gente chama de tensão elétrica. Vocês já sabem que DDP é a diferença de potencial e a gente utiliza dela para realizar trabalho sobre uma carga elétrica, né? Veja, gente, muito importante. Para que haja movimento de carga, ou seja, para que seja realizado o trabalho, né, a força ela seja carregada para lá, eu preciso ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é tipo aquela pilha que estava lá no nosso slide anteriormente, né, o geradorzinho. O que é aquilo? Eu falei para você, tem um polo positivo e um polo negativo. Legal? Pessoal, veja, o nosso gerador elétrico, tá?
ele vai fazer o quê? Ele vai transportar o elétron do polo negativo para o polo positivo. Legal? O movimento dos elétrons vai ser dado ali, tá certo? O que vai gerar isso? Ué, a diferença de potencial do gerador elétrico, tá? Então, por exemplo, na tomada da tua casa, você tem um buraquinho é o polo positivo, o outro buraquinho é o polo negativo, legal? Por isso que eu tenho dois buracos, eu não tenho um só. Porque eu tenho que ter um polo positivo e um polo negativo. Na verdade, é um polo maior e um polo menor, geralmente porque é 0 e 127 volts os fios, tá? E aí, o que isso vai gerar, pessoal? Isso vai gerar um movimento de cargas. Por isso que se a tomada está ali quietinha e não tem nada, não está correndo corrente elétrica. Mas no momento em que você coloca algo na tomada, passa a correr a corrente elétrica, certo? Naquele determinado fio, e por isso o teu aparelho elétrico ou eletrônico vai funcionar, tá vendo? Então eu preciso ter a diferença de potencial, ela que gera a corrente elétrica. Ela funciona como um gerador, tá? Lembrando aí sempre para vocês que diferença de potencial tem como unidade o volt, você já sabe disso, eu não preciso ficar lembrando você toda hora, mas eu vou lembrar, né? Porque é meu trabalho. E o símbolo da corrente do gerador, pessoal, tá? A gente vai falar mais a respeito de geradores em específico mais para frente, mas já sabendo que ele existe, porque a gente vai precisar dele nas nossas questõezinhas aí. Sempre vai ter algo para gerar corrente elétrica. Não adianta eu ter um fio lá. Se eu não tiver diferença de potencial, esse fio não vai fazer nada, tá? E como é que funciona isso? O símbolo do gerador geralmente vai ser assim, ó. Uma plaquinha menor, uma plaquinha maior. Tem que tomar um pouco de cuidado, tá, com isso daí, porque vocês geralmente confundem isso com capacitor. Lembre-se que o capacitor, as placas são exatamente iguais, né? Tem o mesmo tamanho. E no caso aí do nosso gerador, uma placazinha menor e uma placa maior. A placa menor, pessoal, significa o lado negativo do gerador. A placa maior é o lado positivo. Professor, e daí? Qual a diferença? Bom, essencialmente é porque quando a gente for desenvolver os circuitos elétricos, a corrente elétrica ela vai partir, lembre-se, do lado positivo, porque a gente utiliza não a corrente elétrica real, né? A gente, lembre-se lá dos nossos primeiros slides aqui, a gente não usa o sentido real, a gente usa o sentido convencional, que é o movimento das cargas positivas, então saindo lá do lado positivo. Você pode até ver aqui no desenho, as flechinhas estão do lado positivo, passando ali pelo liquidificador e chegando ao lado negativo. Certo? Tranquilo? Pessoal, então, ó, é isso que a gente tinha para comentar na nossa aula de hoje, tá? Aí eu sei que ainda está bem, como é que se diz, bem, não está tão aplicado ainda ao teu dia a dia, tá? Isso, apesar de a gente ter falado de corrente elétrica e tal, né? Corrente elétrica vai te auxiliar em várias coisas aí no seu dia a dia. A gente vai começar a estudar nas próximas semanas os resistores, a gente já vai começar a montar circuito elétrico, e a gente vai começando a conversar sobre o circuito elétrico da tua casa, sobre como funciona isso e tal. Já vai ficando um pouco menos abstrato essa questão da eletrodinâmica. Tranquilo? Gente, ficamos por aqui então. Até a próxima. Beijo.